João capítulo 21. Nos cultos da manhã, irmãos, eu estou pregando especificamente sobre o Natal. E à noite nós pregaremos em outros textos, mas sempre anunciando o Senhor Jesus. Evangelho de João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Nós leremos, irmãos, dos versículos de número 15 ao versículo 17. Esse ano eu preguei aqui do versículo 1 ao 17 um sermão cujo tema foi a manifestação do Senhor, mas eu abordei a perícope inteira. Agora à noite eu quero me deter com os irmãos especificamente nos versículos 15 a 17, pregando assim uma outra mensagem. Diz assim a palavra de Deus, João 21, de 15 a 17. Leiamos todos juntos em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque tal como Pedro afirma a ti, ele te ama, mas não te ama como tu mereces ser amado, como tu és digno de ser amado. Ó Deus, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nós não amamos o Senhor e nem Cristo como deveríamos. Lava-nos no sangue do Cordeiro, Deus. Mas, Deus, por favor, quebranta o nosso coração. Enquanto ouvimos essa mensagem nessa noite, ajuda-nos, ó grande Deus, a amar-te sobre todas as coisas. A amar-te com todo o nosso coração. Que esse amor, ó Deus, ó Pai, seja aquele amor que a Tua palavra exige. Amar ao Senhor com Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Ó Deus, nós queremos conhecer-te mais e amar-te mais. Faz de nós uma igreja que ama o Senhor com todo o seu coração. Faz de nossas famílias, famílias nas quais o Senhor é amado, sobre tudo e sobre todos. Ó Senhor, fala a nossa alma, enche-nos de amor por Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Cleusa, se o Senhor te perguntasse: Cleusa, tu me amas? O que você responderia? Você ama o Senhor como Ele deve ser amado? Você ama o Senhor como Ele é digno, como Ele merece, como Ele deve ser amado? Nesse texto, amados irmãos, no qual nós encontramos o Senhor Jesus perguntando a Pedro 3 vezes: tu me amas? Nós vamos olhar para o nosso coração e avaliar como nós amamos o Senhor. Você se lembra bem que Simão Pedro foi chamado naquele dia em que seu irmão André prega para ele o Evangelho, e Jesus disse para ele que ele seria uma pedra, amado amigo e irmão, ele seria chamado Cefas, o cabeça e o líder dos apóstolos. Ele foi o primeiro homem a confessar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Ele foi o homem que caminhou sobre as águas quando Jesus veio encontrar seu povo sobre o mar. É certo que titubeou e afundou, mas ele era o homem que liderava aqueles discípulos tremendamente espontâneos, expressava o seu amor para com o Senhor. No dia em que Jesus disse a ele que ele o negaria, ele disse: eu vou contigo até a morte, jamais te negarei.
Jesus disse para ele: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele ainda ficou batendo boca e negou o Senhor. E então o Senhor olha para ele e ele sai para chorar desesperadamente. E a palavra então nos conta, irmãos e irmãs, que Pedro, quando o Senhor ressuscita, ele está ali em Jerusalém, o Senhor aparece, mas ele não tem tanta proximidade com o Senhor. E ele volta para Galiléia com os discípulos. E como ele é o líder daquele colégio apostólico, 6 outros discípulos vão com eles. E aqui então você encontra 7 discípulos pescando. E Pedro, amados irmãos, tentou pescar a noite inteira junto com seus amigos e nada apanhou. Quando o sol estava a raiar, o Senhor Jesus ressuscitado aparece na beira da praia. E no início da manhã, ele diz: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Apanhastes algo? E eles gritaram de lá: não, nós não apanhamos nada. Então ele diz: lançai a rede à direita do barco e apanhareis. E eles jogaram a rede, irmãos. E quando eles jogaram a rede, firmaram, o barco foi virando e parecia que ia afundar. Então João olhou para Pedro e disse: é o Senhor. Então Pedro rapidamente cingiu-se, vestiu-se de sua roupa, porque estava semidesnudo ao tentar pescar, e se atirou ao mar. E então os discípulos vieram trazendo no barco aqueles 153 grandes peixes. Quando Pedro chega, amados irmãos, à beira da praia, na areia, o Senhor Jesus já está assando alguns peixes e já tem alguns pãezinhos, e Pedro ajuda a puxar a rede. Então eles se sentam ali, e ninguém ousa perguntar quem é aquele homem, porque todos sabem que é o Senhor Jesus. No meio daquela cena na qual o Senhor se manifesta, revelando-se a Ele como aquele que realiza milagres, a quem nós devemos obedecer com todo o nosso coração, com quem devemos anelar profunda comunhão e amizade. Nesse momento de comunhão, o Senhor pergunta para Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta os meus cordeiros. Outra vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Senhor Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe perguntar a terceira vez. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É importante que você entenda aqui, irmãos, uma nuance do texto grego muito interessante. Pedro antes é cheio de empáfia. Quando o Senhor Jesus diz para ele que quando ele confessa que Jesus é o Senhor, que foi o Senhor quem o revelou e ele é bem-aventurado, logo em seguida ele já se acha no direito de repreender Jesus, porque Jesus diz que vai morrer. E quando Jesus disse que ele vai negá-lo, ele diz: de maneira alguma, vou contigo até a morte. Ele era soberbo. Mas agora, enquanto o Senhor Jesus pergunta a ele: tu me amas, Jesus usa o verbo HP quando faz a sua pergunta, que significa aquele amor prioritário, aquele amor que deve ser dado a Deus, aquele amor que nós temos que dar com todo o nosso coração. E quando Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde com o verbo filéu, amado irmão, que é um amor de amigo. Em outras palavras, o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas com todo o teu coração? E ele aqui está como que confessando o pecado, dizendo: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas com todo o teu ser? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas meu amor não é correto. Mas eu amo o Senhor. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E agora não é mais aquele homem soberbo. Ele não diz: Senhor, eu te amo como tu deves ser amado. Em outras palavras, ele diz: eu te amo, mas o meu amor é limitado e é falho. E ao olhar então para essa narrativa, na qual o Senhor Jesus restaura o apóstolo Pedro, nós vamos aprender como amar o Senhor. E eu quero convidar você a analisar o seu coração, para saber se você de fato tem amado o Senhor da maneira que Ele deve ser amado. Como amar o Senhor? Em primeiro lugar, o texto diz que nós devemos amá-lo prioritariamente. Como amar o Senhor prioritariamente? O Senhor Jesus pergunta a ele no versículo 15: Simão, filho de João, amas-me mais que a estes outros? Pedro está ali com seus amigos. Não é à toa, irmãos, que Jesus coloca as suas palavras. Pedro vai responder com a palavra de amor de amigo.
Mas mesmo que Pedro ame Jesus somente como um amigo, esse amor tem que ser um amor prioritário. Jesus pergunta a ele: você me ama mais do que você ama a esses outros? O Senhor Jesus está dizendo que Ele não divide o lugar dele na vida de Pedro com ninguém. Que se Pedro quer amar o Senhor Jesus tem que ser a prioridade. Pedro, amas-me mais que a estes outros? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Como amar o Senhor? Prioritariamente. Eu e você, amados irmãos, não podemos dividir o amor de Jesus com ninguém. Lá em Mateus capítulo 22, quando consultado por um escriba sobre o principal dos mandamentos, o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O texto não está dizendo que você tem que dividir alma, coração, força. O texto está dizendo, são sinônimos, paralelismos, para dizer que você tem que amar o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com tudo o que há em você. O amor ao Senhor tem que ser a primeira prioridade do seu coração, com o seu entendimento, com o seu coração, com a sua força, com a sua alma, com tudo que há em você. O amor a Jesus tem que ser um amor intenso. O amor ao Senhor Jesus tem que ser um amor prioritário. Nós temos que amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração. Ele tem que ser o maior amor da nossa vida. Mas, irmãos, a grande verdade é que João Calvino estava certo quando dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E por mais que muitos professem amar o Senhor, na prática, muitos daqueles que professam amar o Senhor não têm Jesus como o maior amor da sua vida. E todas as vezes, irmãos, que você coloca qualquer coisa no lugar de Jesus, você não o ama prioritariamente. E quando você coloca qualquer coisa no lugar de Jesus, seja uma pessoa, seja um projeto, seja um plano, seja o seu bem-estar pessoal, seja uma realização sua, algo que você deseja fazer, você está idolatrando. Porque a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Então Jesus tem que ser a primeira, a mais importante, a grande prioridade da nossa vida. Nós devemos amar o Senhor prioritariamente. Isso significa que é mais do que a nós mesmos, mais do que o nosso cônjuge, mais do que o nosso sucesso, o nosso trabalho, mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos netos, mais do que tudo, amados irmãos, o Senhor tem que ser o maior amor da nossa vida. Se não é assim, amados irmãos, tudo está equivocado. Se eu e você não amamos o Senhor desse jeito, nós colocamos bens, pessoas, coisas, projetos, ideias no lugar do Senhor, e o Senhor vai fazer com que nos frustremos. Porque se fomos comprados por Cristo, Deus não dividirá o seu lugar na nossa vida com ninguém, nem conosco mesmos. E quando nós não amamos o Senhor sobre todas as coisas, nós corremos perigo. Porque quando nós amamos alguém mais do que a Deus, nós colocamos sobre essa pessoa a expectativa de que ela seja um Deus. E no dia em que ela falhar conosco, a nossa ira, amado amigo e irmão, vai explodir como um vulcão. Porque aquela pessoa tinha que ser perfeita e ela não tinha o direito de nos frustrar. Então, como aquele falso Deus nos frustrou, então nós revelamos toda a nossa maldade e idolatria do nosso coração, porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Coisa terrível, irmãos. Nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Se você não ama o Senhor sobre todas as coisas, escute o que eu estou falando, você corre perigo de vida. Algumas décadas atrás, irmãos, eu conheci um homem. Ele foi oficial de igreja. Ele era casado, tinha uma bela família. Se envolveu com uma moça fora do casamento. Abandonou a igreja. Abandonou a esposa. Alguns anos depois, a moça com quem ele se envolveu cansou dele. Disse para ele: não te quero mais. Ele pegou um revólver, deu um tiro na cabeça e acabou com a sua vida. Esse é o risco
de colocar qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer pessoa no lugar de Deus. Quando você ama algo mais do que a Deus, isso pode, amado irmão, acabar com a sua paz. Pode acabar até com a sua vida, porque você não viverá para Jesus. Você buscará alegria no seu ídolo. E se o seu ídolo não te satisfizer, você dirá: não vale mais a pena viver desse jeito. Eu vou resolver essa situação. A quem você ama mais? Eu gosto muito daquela frase do Dr. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, que ele diz que nós só podemos amar as coisas corretamente, no seu devido lugar, como elas devem ser amadas, somente quando nós amamos o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Porque é somente quando eu amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas, que eu vou amar a minha esposa como ela deve ser amada. Eu não farei dela o meu Deus, nem a fonte última da minha alegria, mas eu a amarei como ela deve ser amada, a ponto de servi-la e cuidar dela, até no dia em que ela não fizer o que me agrada. Nós só podemos amar, amados irmãos, as pessoas que estão diante de nós, e o que temos que amar corretamente, quando nós amamos Jesus sobre todas as coisas. E aí, amados irmãos, muitas vezes nós não amamos Jesus sobre todas as coisas, idolatramos, de repente então, o Senhor vem e tira de nós aquilo que idolatramos. De alguns o Senhor vem e tira o trabalho, e as pessoas dizem: eu quero morrer. De outros o Senhor Jesus vem e tira as riquezas. E aí então a pessoa se vê sem solo, porque o seu solo não era o Senhor, o seu solo eram as suas riquezas. De outros, amados irmãos, o Senhor tira a dependência de algumas pessoas, e as pessoas ficam titubeando para entender que nós não podemos amar nada nem ninguém como nós amamos Jesus. Nós amamos nossos filhos, irmãos, mas não podemos amá-los mais que amamos a Jesus. Se o fizermos, nós vamos fazer um mal intenso a eles. Eu não deixo de ficar perplexo quando me relembro da história de uma mulher que li em um livro. Uma mulher tremendamente bem-sucedida, que quis os mais altos graus de ensino, que deixou para casar-se depois dos 40, e planejou ter filhos, e como ela era perfeita em tudo que fazia, ela diz: meus filhos serão perfeitos como eu. Foi mãe aos 45, aos 47, e colocou uma pressão terrível sobre os meninos. Eles tinham que ser os melhores alunos da sala, eles tinham que tocar piano, eles tinham que declamar poesia, eles tinham que saber mais de um idioma, e aquela pressão foi tão terrível sobre os meninos daquela mulher, que um deles se rebelou contra a pressão da sua mãe, saiu da igreja, se tornou um drogado, um rebelde, porque não tolerou o peso que sua mãe colocou sobre ele. E o outro se tornou um deprimido, apático, incapaz, que achava que não podia fazer nada, porque nunca conseguia satisfazer as expectativas de sua mãe. Se ela amasse o Senhor sobre todas as coisas, a realização dela não viria dos filhos. Ela entenderia que a realização dela vem do que Cristo fez por ela na cruz. Como você ama o Senhor? Para amar a esposa, os filhos, a igreja, os dons e os talentos direito, nós temos que amar a Jesus sobre todas as coisas. Você ama o Senhor Jesus sobre todas as coisas? Como amar o Senhor? O texto diz prioritariamente. Como amar o Senhor professadamente? 3 vezes o Senhor pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ainda que não te ame do jeito que deveria te amar, eu te amo. 3 vezes Pedro negou o Senhor. 3 vezes o Senhor dá a ele a oportunidade de professar o seu amor. E com esse texto nós aprendemos que Jesus quer que nós professemos a ele o amor que lhe temos. Se não for assim, a Bíblia não diria: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras.
Se não fosse assim, a Bíblia não diria: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Se Deus não quisesse que você professasse a Ele o seu amor, Ele não diria no Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário, e no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Inúmeras vezes, irmãos, Deus diz na sua palavra: cante para mim, louve-me, bendiga-me. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A Bíblia nos manda centenas, dezenas, milhares de vezes dizer a Deus que nós o amamos, cantar a sua beleza, cantar a sua glória, cantar as suas perfeições, cantar a sua salvação. Porque Deus, que é o ser mais amável, mais belo, mais perfeito que existe, exige que nós digamos a Ele que o amamos. Indico um livro para você ler, Peso de Glória, de C.S. Lewis, um dos grandes cristãos do século XX, professor da Universidade de Oxford e também de Cambridge. Há mais de 18 anos eu li esse livro, e algo que me impressionou nesse livro foi que Lewis, que era um ateu, um cético, alguém que se opunha ao cristianismo, mas foi evangelizado por seu amigo Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Então Lewis diz que quando ele era um recém-convertido, ele não entendia porque Deus dizia tanto assim: me ame, diga a mim que me ame, cante para mim, fale para mim o quanto eu sou especial para você. Você me ama? Então diga, fale, você me ama. Ele falou assim: meu Deus do céu, Deus parece uma mulher mal amada. Imagina, irmão Ezequias, né? Mulher, diga para mim que você me ama, cante para mim, fale o quanto eu sou bonita, fale que eu sou especial. Você vai falar, mas chega a hora, tá bom, você é isso tudo, né? E aí ele disse: Deus parece uma mulher mal amada. Até que ele diz que parou para meditar, e ele entendeu que a essência do verdadeiro amor é o louvor. Que todas as vezes que nós amamos e achamos algo belo, nós naturalmente expressamos a admiração e o quanto isso impacta a nossa vida e o nosso coração. A expressão sincera do verdadeiro amor é o louvor. É por isso que quando você conheceu a sua esposa, varão valoroso, algumas décadas atrás, você olhou para um lado, olhou para o outro, vou cercar, nenhum gavião chega perto, né? E você convidou ela para sair, deu para ela uma flor, se não sabia falar, escreveu num papel, se não fez como esses meninos que vão na porta do restaurante e botam numa cartolina: eu te amo, você é a menina mais linda da terra, eu quero casar com você, passar a vida inteira ao seu lado, ter muitos filhinhos, ficar velhinho com você. De alguma forma ou de outra você quis expressar a sua admiração. E se Deus é o ser mais belo, mais santo, mais perfeito, mais glorioso, mais amável, incomparável, santo, justo, bom, compassivo, misericordioso, gracioso, perdoador, se Deus é tudo isso, como nós não o louvaremos todo o tempo? Quando nós amamos o Senhor, nós não podemos deixar de falar deste amor. Nós vamos falar o tempo todo. Nós não podemos falar, como disse Pedro, deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Você tem cantado para Deus? Tudo bem que a água está ficando escassa. Irmãos, o meu tempo de descanso, agora está menos, né? Mas antes era mais. Era o chuveiro, né? Eu ligava o chuveiro e ali, meu irmão, tinha serenata para Deus, tinha louvor, tinha coral, tinha cântico. Juntava os anjos e a gente fazia uma festa. Mas eu saía dali curado, animado. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus. Você precisa cantar para o Senhor. Agora o chuveiro tem que ser rapidinho, dá um jeito, te vira. Né? Entra no carro, bota um CD, um DVD, um pendrive. Sai cantando pela rua, os outros vão falar: que esse doido, esse maluco, não importa, você está louvando a Deus, né?
Glorifica o nome do Senhor. Você foi criado para dar glória a Deus. E você não vai ser feliz enquanto você não viver para dar glória a Deus. Sabe por que você está triste? Porque você não está glorificando o Senhor. Porque você não está olhando para as suas maravilhas. Porque você não está olhando para o seu cuidado. Porque você não está vendo o seu maravilhoso amor. Se você parar para observar bem, cantar tudo que Cristo fez por você e o cuidado que Deus tem feito com você, Deus vai te tirar desse desânimo, meu irmão. Então abra a sua boca e cante para o Senhor, diga para o Senhor, fale para o Senhor o quanto Ele é precioso para você, o quanto você o ama. Há alguém mais maravilhoso que o Senhor? Fala sério, há alguém que cuida mais de você do que Jesus cuida? Você já parou para pensar que naquele momento mais terrível da sua vida, que você achou que não ia aguentar, o Senhor esteve com você o tempo todo? Como não louvá-lo? Como não amá-lo? Como não derramar o nosso coração diante dEle? Cante para o Senhor, louve ao Senhor. Você foi criado para isso. Professe a Ele o seu amor. Como amar o Senhor? Prioritariamente. Como amar o Senhor? Professadamente. Você tem professado a Ele a sua fé e o seu amor todos os dias? Que Deus faça de nós homens e mulheres que amam a Deus. Você tem amado o Senhor corretamente? Como amar o Senhor? Prioritariamente, professadamente, pisticamente. Como amar o Senhor pisticamente? Você fala, pastor, que peste é essa? Não é peste, não, irmão. Pisticamente vem de pistes do grego, que é fé. Foi a maneira que eu arrumei de falar mais bonito para você. Hein? Como amar o Senhor pisticamente. O Senhor Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Na terceira que o Senhor Jesus pergunta, Pedro já está acabado, ele sabe que ele não ama direito, ele falhou com o Senhor, e aí o Senhor pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que Pedro está dizendo quando ele fala isso? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quem é que sabe de todas as coisas? Quem? Pode falar, vai com fé. O que ele está dizendo então? Que Jesus Cristo é? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro está fazendo uma confissão de fé ali, irmãos. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu não te amo como deveria amar, mas eu amo o Senhor. Pedro está nos ensinando que nós temos que amar o Senhor pisticamente. Nós temos que amar o Senhor porque cremos nele, porque Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. O Natal é um tempo glorioso, é um tempo de presentes, é um tempo de estar com a família, é um tempo de alegria, mas o Natal é importante porque ele mostra que Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, que Deus veio a este mundo e se encarnou para pagar os pecados do seu povo na cruz. Então Deus derrama a ira sobre o seu único Filho, e Cristo ressuscita, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus, que morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Essa pessoa será salva. Pedro está dizendo que ele ama o Senhor porque ele crê que Jesus é o seu Deus, é o seu Salvador, é o seu Senhor. Ninguém pode amar a Deus corretamente se não crê em Jesus. É assim que nós amamos o Senhor. É por isso, irmãos, que o Senhor exulta no Novo Testamento todas as vezes que alguém expressa a sua fé. Eu gosto muito daquele texto de Lucas 18, 35 a 43. O texto conta que o Senhor Jesus está indo a Jerusalém morrer por nós, e ele resolve passar na cidade de Jericó. Está ali na entrada da cidade um homem cego, Bartimeu, filho de Timeu, que vive de esmolas à beira do caminho. É o homem que pega a sobra, que pega o resto. E ele então está ali sentado, ele conhece os barulhos do caminho, a entrada de Jericó, e ele ouve um marchar diferente.
e ele vê um barulho de gente conversando, um auê, um fuzuê, uma confusão de gente ali, amados irmãos, debatendo. Pode entrar, casal lindo, eu amo vocês, dá tempo, chega junto. Eu fui pastor desse povo bonito lá em Brasília, irmãos, eles moram em Goiânia hoje, sejam bem-vindos. Então, irmãos, o texto diz, amados irmãos, que a palavra de Deus nos conta que ele entra ali. E aí então o moço pergunta, que barulho é esse? Eu nunca vi um barulho desse aqui nessa estrada, que conversa é essa? Aí viraram para ele e falaram assim, está passando aí Jesus, o Nazareno. Aí ele diz, estão dizendo que Jesus é o Nazareno, reconhece que ele é um profeta humano, irmãos. Aquele homem começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita, e o pessoal da multidão que chega, cala a boca, cego. Você acha que o profeta Jesus tem tempo como cidadão como você, rapaz? Fica quieto. Mas a Bíblia diz que ele então gritava mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou, manda trazer esse rapaz aí. Que é isso, uma gritaria dessa no meio da estrada, hein? E aí então ele chega lá. Jesus fala para ele, o que você quer? Ele falou assim, Senhor, eu já enxerguei, fiquei cego. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor pode fazer eu enxergar de novo. Veja bem que ele confessou quem Jesus é. Jesus tem poder para restaurar a vista dele. Recupera a tua vista. Jesus não fala da cura. Veja o que Jesus diz. A tua fé te salvou. Muita gente que Jesus curou foi para o inferno, pessoal. Mas esse homem foi curado e foi salvo. Veja bem que Jesus falou para ele, você está curado, mas o mais importante é que você tem um lugar garantido nos céus. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Aquele homem abriu os olhos, irmãos, e saiu louvando a Deus. E toda a multidão que estava com Jesus louvava a Deus. Imagina aqueles judeus cantando, irmãos, celebrai com júbilo ao Senhor, cantando e louvando a Deus. Eles não cantavam de uma maneira morta, como você canta no culto às vezes, né? Tu és fiel, Senhor. Acorda, irmão, hein? Eles cantam com a alma, eles louvam a Deus, porque aquele homem creu, ele recebeu a salvação. E é assim que você precisa então amar o Senhor Jesus, amar de maneira pística, amar como alguém que crê, que nunca ninguém te amou como Ele, que deu a vida na cruz por você. Como amar o Senhor, ame o Senhor misticamente. Mas em último lugar, amados irmãos e irmãs, nessa noite, o texto da palavra nos ensina como amar o Senhor. Em primeiro lugar, o que o texto disse, repitam para mim, refresquem minha memória, como amar o Senhor prioritariamente. Em segundo lugar, professadamente, todos juntos para que fique bonito. Como amar o Senhor. Em terceiro lugar, pisticamente. Em último lugar, como amar o Senhor missionariamente. Se não existe a palavra, inventei agora. E aí? Vai brigar comigo? Como amar o Senhor missionariamente? 3 vezes Jesus diz para ele, versículo 15: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, para muitos, Pedro não passaria nem na porta da igreja. Ele negou Jesus. Sentou-se na rodinha e veio a criada e virou e falou assim: você é galileu. Ele, de jeito nenhum, você estava com ele. Não, de jeito nenhum, você está doida. E aí veio o outro e falou assim: eu te conheci no jardim, eu te vi lá, não foi você. Não, o texto não diz, mas foi Pedro que arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Rapaz, eu te vi junto com ele. Ele falou: você está doido, você nunca me viu, você está maluco. Aí por terceira vez veio outra pessoa e falou assim: você fala que nem eles, o acento é igualzinho, o sotaque é galileu, você estava com ele. Ele, de jeito nenhum, você está doido. E por fim praguejou, xingou, irmãos. Quando ele xingou a última vez, o galo, cocoricó, cocó.
Jesus passou algemado e olhou para ele. E ali acabou. Ele saiu desesperado, chorando amargamente. Mas, irmãos, que bom que Jesus não é como muitos homens. Ele é o Deus das segundas, das terceiras e das quartas oportunidades. Muitas pessoas dizem que um homem que tropeçou não pode mais pregar a palavra de Deus. Eu acho que elas não leram esse texto das Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que não há pecador tão perdido que Jesus não possa alcançá-lo. Não há pecador tão endurecido que Jesus não possa restaurá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão caído que Jesus não possa restaurá-lo. Jesus vai atrás daquele homem, daquele que o negou, e diz a ele, meus irmãos, apacenta os meus cordeiros. O verbo usado para apacentar aqui é a ideia de ser um mestre que dá o alimento para aquele povo. Depois ele usa pastoreia as minhas ovelhas, e aí o verbo já tem a ver com alimento e cuidado. E depois ele insiste dizendo, amados amigos e irmãos, do versículo 17, apacenta as minhas ovelhas, ensina meu povo, alimenta com a palavra, conduz o caminho, abençoa a minha igreja. Irmãos, ao olhar para a graça de Jesus, eu fico perplexo. Porque se você olha para a sua própria vida e eu olho para a minha própria vida, nós somos pecadores. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a ira de Deus. E o Senhor nos salvou e deu sua vida na cruz por nós. Mas Ele poderia ter nos deixado salvos para sentar no banco a vida inteira. Mas Ele diz, eu te perdoei, eu te lavei, eu te restaurei, vem participar comigo da minha obra. Vem trabalhar para mim, vem cumprir a missão, vem ser uma grande bênção em minhas mãos. Louvado seja o Senhor. Se você está aqui, meu irmão, você tropeçou, você disse, eu não presto mais. Deus me deu o dom de pregar a palavra, mas eu fiz besteira. Já era para mim. Eu quero dizer para você que Jesus te dá uma nova oportunidade. Se você disse, eu tentei, mas eu falhei, eu não consegui. Eu quero dizer para você que Jesus te perdoa, Jesus te restaura, Jesus transforma a sua vida e chama você para ser uma grande bênção em suas mãos. Os homens podem ter cuspido você, podem ter te rejeitado, mas o Senhor confrontou o teu pecado e te deu arrependimento. E agora o Senhor está te chamando para cumprir a obra, para consagrar-se em suas mãos, para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Você pode usar a sua vida, você pode usar os seus dons, você pode usar os talentos que Deus te deu para glorificar o nome do Senhor, que deu a vida na cruz por você. Se você ama o Senhor, você não vai viver a vida inteira olhando só para o seu próprio umbigo. Se você ama o Senhor, o seu projeto não vai ser buscar somente riqueza neste mundo. Se você ama o Senhor, você vai entender que o seu prazer último não está só aqui. Se você ama o Senhor, você vai ter o prazer de usar seus dons, seus talentos, sua vida para glorificar a Cristo, para dizer ao mundo que Cristo é o Salvador, para chamar pessoas para que se voltem para o Senhor, para que muitas vidas conheçam a salvação. Você viverá para Deus. Se você ama o Senhor, você não vai viver para si mesmo. Você vai dizer como Paulo, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, Deus teve um filho só e fez dele um missionário. Você tem o privilégio de ser um missionário, uma missionária, onde Deus te plantou, ser uma bênção, ser usado para que pessoas conheçam a Jesus. O que você fará diante do desafio do Senhor? O que você fará quando o Senhor te confia o seu trabalho e a sua tarefa?
Eu espero que, tal como Isaías, você diga: Senhor, eu estou aqui, envia-me. Amém. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Como você tem amado o Senhor? Você tem amado Jesus como Ele é digno de ser amado? Como o maior amor da sua vida? Rejeitando toda a idolatria, como ouvimos no início, e exaltando o Senhor sobre todas as coisas? Você tem amado o Senhor, confessando como seu Senhor, como o maior amor da sua vida, crendo nele como Filho de Deus que te salvou e dedicando a sua vida para que outras pessoas o conheçam e recebam a sua graça? Como você ama o Senhor? Hoje o Senhor nos desafia a amá-lo corretamente. Se houver algum falso Deus, algum ídolo, alguma coisa que está ocupando o seu coração nessa noite, se arrependa, peça perdão e diga: Senhor, me ensina a amar-te mais, porque só tu podes satisfazer as expectativas do meu coração. Peça perdão porque você não tem dito a esse ser tão belo e tão maravilhoso quanto você o ama, e saia daqui para professar esse amor, cantar para ele a sua beleza, a sua glória, as suas maravilhas todos os dias. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e coloque a sua vida nas mãos de Deus para ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus te ensine a amar o Senhor prioritariamente, professadamente, pisticamente, missionariamente. Que Deus te ensine a amar a Jesus, porque nunca ninguém te amou como Ele, que deu a vida na cruz por você. Que Jesus seja hoje, amanhã e sempre o maior amor da sua vida. Amém, amém e amém.